Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual penal. O assunto do dia é a competência territorial. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, continuando a tratar sobre a competência, vamos começar falando sobre a regra de fixação da competência territorial. Qual é a regra? A regra é o lugar da infração ou domicílio ou residência do réu. Lugar da infração ou domicílio ou residência do réu. Esse domicílio ou residência do réu é chamado de competência supletiva, subsidiária, ou domicílio de eleição na queixa. Ou seja, na queixa, não na denúncia, mas na queixa, o domicílio ou residência do réu é chamado de domicílio de eleição. Por quê? Porque aquele que apresenta a queixa, o querelante, ele pode escolher o domicílio de residência do réu para apresentar a sua queixa dos crimes de ação privada, ok? Então, vamos lembrar que a regra é o lugar da infração ou domicílio ou residência do réu. Como pode ser um ou outro, é uma regra de competência relativa, que ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Vamos lembrar que no processo penal é diferente do processo civil. No processo civil, a competência relativa ela não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, só a competência absoluta. Mas no processo penal, não. No processo penal, as regras de competência, tanto absoluta quanto relativa, elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Lugar da consumação. Qual é o lugar da consumação? O lugar da consumação é aquele em que o crime foi consumado, e a competência territorial é fixada pelo lugar da consumação. E para tentativa? Para tentativa, vai ser o lugar onde o último ato de execução foi realizado. O último ato de execução daquele crime foi realizado, para fixação de competência na tentativa. Vamos lembrar que o lugar de consumação é aquele da perturbação da ordem jurídica, que foi onde foi perturbada a ordem jurídica. Observação: na lavratura do auto de prisão em flagrante, a competência para a lavratura do auto de prisão em flagrante é o local da captura. Aqui vou até subir um nível no mapa, porque não é só para tentativa, não. Igualmente, a perturbação da ordem jurídica não é só para tentativa. Em todos os crimes, o lugar da infração é aquele em que houve a perturbação da ordem jurídica, e a lavratura do auto de prisão em flagrante será o local da captura. Não importa o local da consumação, será o local da captura do indivíduo, do acusado. Nos crimes de mera conduta, será o local da conduta. Por quê? Porque a consumação do crime de mera conduta é com a mera conduta. Não precisa de resultado material. Por quê? Porque os crimes de mera conduta não têm resultado material. É diferente do crime formal, que pode ter resultado material, mas a lei não exige esse resultado para a consumação do crime. Então, no crime formal, será também o local da consumação do crime. O local da consumação qual é? É o local da execução do verbo núcleo do tipo. Nos crimes materiais, será o local do resultado. Por quê? Porque o crime material, ao contrário do crime formal, ele exige a produção do resultado materialístico, do resultado para aquele crime. No crime formal, o resultado pode acontecer, mas a consumação do crime não depende da produção daquele resultado material. No crime material, exige-se a consumação, a produção daquele resultado material para a consumação do crime. Para o crime qualificado pelo resultado, será o local do resultado qualificador. Ou seja, se é um homicídio, se é, por exemplo, uma lesão corporal qualificada ou um roubo qualificado pelo resultado morte, será o local da morte, local do resultado qualificador. Por quê? Porque o crime qualificado ele é considerado como um outro crime, diferente do tipo simples.
o crime qualificado, então, como considerado um outro crime, a competência territorial será fixada pelo local do resultado qualificador, ok? Então, num roubo qualificado pela morte, não será o local do roubo, será o local da morte. Para o crime permanente ou qualificado, ele será, ou continuado, desculpe, crime permanente ou continuado, será pela prevenção. Prevenção. Aqui seguimos a regra do artigo 83 do Código de Processo Penal. É o juiz que primeiro executou um ato naquele processo. Pode ser antes do próprio processo ter iniciado, ou seja, ainda estava lá na fase de inquérito. Se o juiz executou algum ato, se ele determinou alguma medida, se ele autorizou uma prisão temporária, por exemplo, aqui ocorreu a prevenção do juízo. E no crime permanente ou continuado, será fixada a competência territorial pela prevenção. No crime plurilocal, aqui existe uma regra diferente. A regra é onde ocorreu o resultado. Crimes plurilocais, vamos lembrar, são aqueles executados em mais de uma comarca. É um crime plurilocal. Então, a regra é onde ocorreu o resultado. Aqui seguimos o princípio do esboço do resultado. Não é o local da consumação. Por quê? Porque a consumação pode ter ocorrido em uma comarca e o resultado ocorrido em outra comarca. E a regra aqui é onde ocorreu o resultado e não onde ocorreu a consumação para a fixação da competência territorial. Crimes à distância. Diferença do crime plurilocal para o crime à distância. O crime plurilocal é aquele em que ocorre em mais de uma comarca. O crime à distância é aquele em que ocorre em mais de um país. Ou seja, a execução ocorreu em um país e a consumação ocorreu em outro país. Aqui a regra, se o local foi incerto, ocorre por prevenção. Mas se nós sabemos o local, ou seja, a consumação ocorreu fora do país, é o último ato de execução. Se a consumação ocorreu no Brasil, é o local da produção do resultado. Lembra que a regra é o local da infração, que a regra é o local da consumação do crime, de acordo lá com o artigo 83, local da consumação. Vamos ver aqui onde foi o crime consumado. Se o crime foi consumado no Brasil, é o local da produção do resultado, o local da consumação. Se o crime foi consumado fora do Brasil, é o último ato de execução. Por quê? Porque a consumação, o resultado material, a produção do resultado, foi ocorrida em outro país. E se foi incerto, se nós não sabemos onde o crime foi consumado, ocorre aqui a fixação da competência pela prevenção, o juízo que exerceu o primeiro ato naquele caso. Crimes no estrangeiro. Crimes ocorridos no estrangeiro. É a última residência do acusado ou o Distrito Federal. Então, crimes ocorridos no estrangeiro. Vamos lembrar que temos já extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Aqui, no caso de extraterritorialidade, a aplicação de lei brasileira em crime ocorrido no estrangeiro, a fixação da competência será a última residência do acusado ou o Distrito Federal. E vamos lembrar que a regra é na Justiça Estadual, não é na Justiça Federal não, ok? Só teremos a competência da Justiça Federal em crimes ocorridos no estrangeiro se houver interesse da União. Ou seja, por exemplo, em tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil, em crimes que ofendam esses tratados de direitos humanos, há interesse da União, então será competência da Justiça Federal. Se não for, é competência da Justiça Estadual, ok? A regra, então, crimes ocorridos no estrangeiro, última residência do acusado ou Distrito Federal, e será na Justiça Estadual, não é na Justiça Federal. Crimes ocorridos em embarcações ou aeronaves. Será onde essa embarcação ou aeronave chegar, ou pela prevenção. Onde chegar, vou corrigir aqui, ou
pela prevenção. Aí seguimos aqui a regra da prevenção do artigo 83. Se onde chegar, na embarcação, o primeiro porto, que ela aportar no Brasil, a aeronave no primeiro aeroporto em que ela pousar, onde ela chegou no Brasil, ou pela prevenção. Crimes ocorridos na divisa de comarcas, também pela prevenção, o juiz que tomou o primeiro ato naquele caso. Lei de imprensa. Na lei de imprensa, ela foi declarada não recepcionada pela Constituição de 88 no julgamento da DPF 130 do STF. Os delitos que a gente tinha punidos pela lei de imprensa, nem todos eles ocorreu a abolição crimes não, ok? Alguns daqueles crimes da lei de imprensa estavam previstos no Código Penal. Então, se o crime está previsto no Código Penal, será fixada a competência de acordo com o Código Penal. Será o local da administração, o local do estúdio ou o local da impressão. Se for um jornal, o local da impressão, por exemplo. Se for um vídeo gravado, o local do estúdio onde foi gravado. Se há uma empresa de imprensa, o local da administração daquela empresa. Então, alguns dos delitos estão previstos no Código Penal e serão esses os locais. Vamos lembrar que a DPF 130 declarou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88, ok? E alguns crimes específicos. Vamos lembrar aqui de alguns crimes específicos. Começando pela diferença entre dois casos em que a Lei 14.155 de 2021 trouxe como novidade no nosso Código de Processo Penal. O artigo 70 do Código de Processo Penal trazia como regra para a fixação da competência o local da consumação. Traz como regra o local da consumação. Só que o artigo 70, parágrafo 4º, foi adicionado pela Lei 14.155 de 2021. Então nós temos agora duas regras diferentes. A regra do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, e a regra do parágrafo 4º. Quando é que se aplica uma e quando é que se aplica a outra, e qual é a diferença entre elas? A regra do 70, parágrafo 4º, a novidade da Lei 14.155, é para estelionato praticado com depósito, praticado com cheque sem fundo, praticado com pagamento frustrado de cheque, ou depósito, eu já tinha dito, né? Depósito, cheque sem fundo ou pagamento frustrado. Depósito, cheque sem fundo ou pagamento frustrado. Nesses casos aqui de estelionato, será o domicílio da vítima ou prevenção. Domicílio da vítima ou prevenção. É a regra do artigo 70, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A Lei 14.155 de 2021, então, ela trouxe essa novidade e, de acordo com o entendimento do STF, ela será aplicada imediatamente aos inquéritos policiais em curso. Essa Lei 14.155 é aplicada imediatamente aos inquéritos policiais em curso. Já no caso de estelionato com cheque falso, não estamos falando aqui de cheque sem fundo, nem de pagamento frustrado. É um cheque falso. Por exemplo, um cheque em branco que a pessoa falsificou a assinatura. Aqui, a regra de competência é pelo local da vantagem, onde aquele indivíduo teve a vantagem. Aqui seguimos a súmula 48 do STJ e o artigo 70 caput do CPP. Artigo 70 caput. Por quê? Porque o estelionato se consuma com a vantagem. Em regra. E a competência territorial, como diz o caput do artigo 70, é com o local da consumação. Então, se o estelionato se consuma com a vantagem em regra e o local da vantagem é o local da consumação, essa é a consumação desse crime, então, de acordo com a caput do artigo 70, a fixação da competência territorial pelo local da vantagem. Por exemplo, o cheque em branco com assinatura falsificada. Então aqui nós temos a diferença. Para o caso do estelionato com cheque falso, seguimos a regra do artigo 70, o local da consumação, e onde é que se consuma o crime de estelionato por falsificação de cheque, estelionato com cheque falso, é o local da vantagem, é com a vantagem ilícita auferida pelo indivíduo.
Só que para depósito, cheque sem fundo ou pagamento frustrado, é o domicílio da vítima. Domicílio da vítima. Essa é a novidade trazida pela Lei 14.155 de 2021. Isso aqui é muito importante. Ou prevenção. Domicílio da vítima ou prevenção. Para fraude com pagamento de cheque. Fraude com pagamento de cheque. Aqui já é diferente. Aqui a gente segue o local da recusa. É o local da recusa. Fraude com pagamento de cheque é o local da recusa, ou seja, onde o banco recusou o recebimento daquele cheque. Para apropriação indébita, local da inversão da posse. Para furto em conta pela internet, furto em conta de banco pela internet, é o local da agência furtada. Para falso testemunho imprecatório, por exemplo, tivemos um precatório para a arguição de uma testemunha no juízo deprecado. Então, o falso testemunho daquela testemunha no precatório será o local do juízo deprecado, ou seja, onde ocorreu aquele falso testemunho. No uso de documento falso, é o domicílio do lesado. Qual foi o lesado com aquele documento falso? Qual foi a pessoa ofendida com aquele documento falso? Qual foi o órgão ofendido com aquele documento falso? Então será o domicílio do lesado. Para contrabando e descaminho, será a prevenção, ou seja, o juízo que primeiro tomou algum ato naquele caso, naquela causa. Então, essas são as regras mais importantes de competência territorial. As mais importantes mesmo são esses casos trazidos pela Lei 14.155, que são depósitos, cheque sem fundo ou pagamento frustrado, depósitos, cheque sem fundo ou pagamento frustrado, que passam a ser o domicílio da vítima. E diferenciar com o estelionato por intermédio de cheque falso. Estelionato por intermédio de cheque falso, que é o local da vantagem. Continua seguindo a súmula 48 do STJ e o caput do artigo 70 do Código de Processo Penal. Ok? Esses são os assuntos mais importantes nessa matéria. Espero que tenha ajudado na revisão de vocês. Espero que tenha auxiliado pelo menos um pouquinho, porque esse é o objetivo do canal. Sempre ajudar, sempre estar com vocês e compartilhar um pouco do que a gente estuda, compartilhar um pouco do que a gente aprende, para a gente aprender cada vez mais. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e um abraço, pessoal. Tchau, tchau!